90%. É um número que assusta logo de cara. E assusta muito mesmo. Pois é. De cada 10 startups que prometem revolucionar o mercado e mudar o mundo, 9 vão terminar num cemitério corporativo silencioso. Uhum. E para produtos lançados por empresas que já são gigantes no mercado, a taxa de falha é de 80%. Exato. E sabe, a palavra inovação virou aquele termo mágico. Aparece em todos os slides, quase sempre com aquelas fotos de lâmpadas brilhantes, escritórios com puff super coloridos e mesa de ping-pong. É o clássico teatro da inovação, né? Perfeito teatro da inovação. Mas a realidade fria dos números mostra um cenário brutal. O nosso objetivo hoje, nessa nossa imersão profunda nos dados, é arrancar essa palavra do pedestal. Com certeza. A gente precisa transformar a inovação num conceito tangível e matemático. Isso. E analisar por que, na prática, as coisas desmoronam tão rápido. O mais perturbador sobre esse abismo de falhas não é nem a quantidade de projetos que afundam, é a ilusão em volta disso. Como assim? É que existe uma crença bem romântica de que os projetos afundam porque a tecnologia não estava pronta ou tipo, o dinheiro acabou. Mas, dissecando o material dessa nossa análise de hoje, fica super claro que existe uma ciência exata de extração de valor. Então não é o mistério do universo. De jeito nenhum. Na esmagadora maioria das vezes, o fracasso é resultado de uma equação matemática e de comunicação que já começou torta na largada. Faz total sentido. E para quem nos ouve agora e quer entender essa tal ciência de extração de valor, a gente precisa dar um passo atrás e limpar o terreno. Com certeza. Não dá para investigar a causa da morte de um projeto sem definir antes o que a equipe estava tentando criar. Exatamente. E o documento que estamos analisando faz isso muito bem. Ele traz uma definição direta do Business Dictionary. É uma definição bem objetiva. Diz que inovação é o ato de derivar valores maiores ou diferentes dos recursos. Sim, usando a aplicação deliberada de 3 elementos, né? A informação, a imaginação e a iniciativa. Uhum. Informação, imaginação e iniciativa. Eu acho esse trio fascinante. É muito bom. Sabe, na internet o pessoal adora usar aquela analogia de fazer um bolo para explicar recursos. A velha história de que os ingredientes são os recursos e a receita é a inovação. Isso mesmo. Mas lendo o material eu achei isso tão passivo. Fazer bolo é previsível demais. É verdade, o mundo corporativo está bem longe de ser previsível. Pois é. Para mim, gerenciar inovação está muito mais para tentar chamar uma jogada nova no meio de uma partida caótica de futebol americano. Nossa, eu adorei essa comparação. Né? A equipe tem os recursos brutos ali no campo. Os jogadores, o tempo no relógio, o orçamento. A informação é a leitura da defesa do outro time. E a imaginação entra como a visualização de uma rota de passe que ninguém tentou ainda. Exato. E por fim a iniciativa, que é ter a coragem de executar a jogada, antes que o tempo acabe e todo mundo seja derrubado. Essa visão dinâmica funciona muito melhor, de verdade, porque ilustra a pressão do ambiente. Mas sabe o que é interessante? O quê? A genialidade dessa jogada imaginativa não tem valor nenhum se não mover a bola para frente. O estudo faz uma ponte crucial entre a teoria da imaginação e a realidade prática. Dividindo a entrega em 3 perguntas essenciais. O que, como e por quê. Isso. Quando a equipe aplica essa imaginação, o que nós entregamos são sempre novas capacidades para o comprador. E o como a gente entrega essas capacidades é construindo um produto físico, um software ou um serviço prestado. Perfeito, mas a peça que justifica tudo, o grande motivo de estarmos lá, é o porquê. O famoso retorno positivo. Exatamente. A entrega acontece para que o investidor tenha um retorno positivo sobre o investimento dele. E aí a gente entra na fricção do mundo real, porque imaginação é um conceito lindo, é poético. É maravilhoso numa galeria de arte. Sim. Mas no escritório a imaginação tem que pagar a conta de luz, os salários e ainda gerar lucro. É a regra de ouro, né? Tem que gerar um retorno positivo obrigatoriamente. E como é que a gente mede isso? Porque, sendo bem franco, para quem lidera um projeto, o conceito de retorno positivo pode ser muito manipulável.
A pessoa quer justificar o próprio emprego, afinal. Essa subjetividade é o inimigo número 1 da inovação. E é por isso que o material foca pesado na matemática do retorno sobre o investimento. Mas não é aquele ROI básico que a gente aprende no primeiro semestre da faculdade, né? Não mesmo. Aquela fórmula de lucros divididos pelo investimento é o básico do básico. O texto aprofunda numa coisa chamada ROI de capacidade. Certo. E como ele funciona na prática? Ele avalia a melhoria gerada ao fornecer uma nova capacidade. Ele mede duas coisas juntas, a mudança no rendimento da entrega e a mudança nos custos de entrega. Entendi. E o grande diferencial aqui é que rendimento não significa só receita financeira caindo no caixa. Pode ser o total de unidades vendidas, o número de clientes atendidos. O texto até menciona setores como a saúde, onde o rendimento pode ser o número de vidas salvas. Vidas salvas é um exemplo perfeito de rendimento não financeiro. Mas espera aí, isso soa incrível numa palestra motivacional. Só que na hora de fechar a conta do trimestre, o conselho de administração não vai aceitar vidas salvas para pagar dividendos. É um ponto excelente. Se o rendimento não é dinheiro vivo, como a organização faz essa matemática parar em pé? O documento fala sobre estabelecer objetivos em valores fungíveis. Isso mesmo, valores fungíveis. Confesso que isso me soou como um jargão de advogado tributarista. O que isso significa no dia a dia do projeto? Olha, esse é o ponto mais crítico da medição. Estabelecer benefícios em valores fungíveis significa forçar a tradução desses benefícios supersubjetivos numa métrica que o negócio consiga calcular. Uma métrica padronizada, então. Exato. Pegando o seu exemplo do hospital, salvar uma vida tem um valor humano que não dá para calcular, mas para a matemática do projeto, você precisa traduzir essa capacidade. Digamos que seja um novo software de triagem de pacientes. Ótimo exemplo. Você traduz isso respondendo algumas perguntas. Quantos dias a menos os pacientes precisam ficar internados por causa da triagem mais rápida? Ah, entendi. Ou qual é a redução no custo de medicamentos que iam para o lixo? Perfeito. Quanto o hospital economiza evitando processos judiciais por negligência? Você pega o impacto operacional daquela vida salva e transforma em equivalentes financeiros mensuráveis. Ok, agora fez sentido. Então o primeiro passo é ancorar a imaginação numa métrica fungível para provar o rendimento. É o ponto de partida. Mas todo projeto novo custa uma fortuna. Se a empresa gastou milhões nesse software de triagem, como eles provam que economizar com leitos compensa o rombo no caixa inicial? O estudo detalha isso em 3 passos. O primeiro a gente já falou, que é definir os valores fungíveis. O segundo é brutalmente simples, mas todo mundo ignora. Estabelecer a linha de base original. Exatamente. A equipe tem que medir de forma super precisa quanto as coisas custam e rendem hoje, antes de mudar uma vírgula no processo. Porque se não tem linha de base, você não tem com o que comparar depois. Sim. E aí vem o terceiro passo, que é medir o desempenho com a nova capacidade rodando. Só que a armadilha pesada está nos custos. Os novos custos. Isso. O texto bate muito na tecla de incluir o investimento amortizado para normalizar a vida econômica do projeto. E a amortização é aquele canto escuro onde muito projeto ruim consegue se esconder, né? Com certeza. A pessoa lá da gestão olha para o custo de manutenção mensal do software e pensa, nossa, super baixo. E aí ela ignora que a empresa passou 2 anos pagando salários de desenvolvedores e consultores caríssimos. O que destrói totalmente a percepção real de valor. Diluir o custo do planejamento e desenvolvimento ao longo do tempo útil é o que mantém a honestidade do projeto. O ROI de capacidade força a liderança a colocar todos os custos na mesa. Fica impossível esconder. A pessoa é obrigada a provar matematicamente que a mudança na relação entre rendimento e custo é inegavelmente positiva. E tem um detalhe que o material traz que muda toda a perspectiva. O tamanho do projeto não define se ele vai ter um ROI positivo. Verdade. Um projeto de transformação digital de 100 milhões de reais pode simplesmente destruir valor na empresa. Enquanto um script de automação de tarefas que um desenvolvedor júnior fez em 2 dias pode ter um ROI absolutamente gigantesco. É tudo sobre a proporção entre o que você gasta e a capacidade que você destrava. Bom, até agora a gente desenhou uma estrutura que beira a perfeição teórica. No papel é lindo, né? Maravilhoso. A equipe entra em campo, aplica a imaginação, cria a capacidade, mede a linha de base, traduz tudo para valor fungível e amortiza o custo. Uma matemática lógica e redondinha. Sim, mas se a fórmula do ROI de capacidade é tão impecável assim,
Porque os dados mostram que o mundo corporativo é um matadouro de ideias. Aí é que está o grande problema. Por quê? Voltando às estatísticas do começo. 80% dos novos produtos fracassam, 70% dos projetos de transformação afundam Um cenário desolador. e 50% dos projetos no geral não cumprem o cronograma, o orçamento ou o escopo. Metade de tudo dá errado. Isso revela o que a fonte chama de o desafio da inovação. O problema não é a matemática do ROI. Subtrair custo de benefício é uma lei universal. Então, aonde a corda arrebenta? A corda arrebenta porque essa matemática pressupõe estabilidade, e as variáveis que nós, seres humanos, jogamos nessa fórmula são completamente caóticas. Então, a culpa não é da incompetência técnica da equipe que está ali programando? Quase nunca é. O colapso é um sintoma da desconexão entre o plano matemático isolado e as exigências malucas do mundo real quando o projeto vai para a rua. É aquela velha máxima. Todo plano é perfeito até a hora de levar o primeiro soco na cara. Exatamente, a realidade bate forte. Mas eu quero dissecar de onde vem esse soco. É fácil culpar o ambiente caótico e lavar as mãos, mas os dados do estudo fazem uma autópsia perfeita disso. Os dados do Project Management Institute, o PMI, Isso, o relatório Pulse of the Profession, de 2018. Eles investigaram os motivos reais das falhas. É um mergulho bizarro na psicologia corporativa. desmascara de vez aquela ilusão sobre falta de tecnologia, né? Sabe qual é o motivo número 1 para fracasso de projetos? Qual? Mudança nas prioridades da organização. Isso é responsável por 39% das falhas. Nossa, 39%. E logo em seguida, causando 37% dos desastres, vem a mudança nos objetivos do projeto. Ou seja, quase 4 em cada 10 projetos morrem ou perdem totalmente o rumo porque a própria empresa decidiu mudar de ideia no meio do caminho. Basicamente, a empresa sabota o próprio projeto. Isso não é um problema do mercado externo. É pânico executivo. Imagina só a cena. Imagina até demais. A diretoria aprova as métricas. A equipe de tecnologia começa a construir o sistema. Aí, num domingo de manhã, um diretor leu o artigo sobre inteligência artificial numa revista. E na segunda-feira ele chega exigindo que tudo mude. Sim, exige que a equipe integre uma IA que ninguém pediu, que não serve para nada e que destrói toda aquela linha de base original do ROI. É exatamente aí que entra o terceiro maior ofensor da lista do PMI. A coleta de requisitos imprecisa. Isso pesa quanto nas estatísticas? 35% das falhas. E o documento ainda lista oportunidades não definidas, visão inadequada e comunicação deficiente, todos empatados em 29%. Caramba! E o texto resume essa montanha de dados empíricos com uma frase bem dura. Ele diz que os requisitos são as razões pelas quais os projetos falham. Olhando para essa anatomia do fracasso, eu só consigo pensar em telefone sem fio. Aquela brincadeira de criança mesmo. Nossa, é a analogia perfeita. A alta gestão sussurra uma ideia super abstrata no ouvido de um diretor. Ele passa um resumo mal feito para a gerência. A gerência entrega um briefing todo confuso para a equipe técnica. Isso. Aí quando a solução finalmente fica pronta, o cliente interno olha para a tela e diz: mas não foi nada disso que eu pedi. E o dinheiro já foi pro ralo. A provocação que salta aos olhos nessa lista do PMI é que não tem nada sobre faltar servidor potente. Não fala de faltar dinheiro no meio. O dinheiro não é o problema principal. Os projetos sangram até a morte por causa de um colapso gigante na comunicação e na clareza. O diagnóstico é irrefutável. A questão agora é como agir diante de tudo isso. Porque ficar reclamando que a diretoria muda de ideia não vai salvar projeto nenhum. A gente precisa de soluções. E o estudo muda de tom nessa parte. Ele vira um verdadeiro manual de sobrevivência. Ele lista o que os inovadores devem fazer. O primeiro passo é alinhar continuamente os objetivos do projeto com a organização. Mas pensa comigo, como uma pessoa que gerencia uma equipe numa terça-feira chuvosa lida com isso na prática? É um desafio diário. Porque alinhar objetivos continuamente soa como passar a vida inteira em reuniões que podiam ser um e-mail e nunca colocar a mão na massa de verdade. Eu entendo o medo, mas o documento fala sobre gerenciar incertezas. E gerenciar incertezas no mundo real significa abandonar uma grande ilusão.
Qual ilusão? A ilusão de que você pode congelar o escopo de um projeto num documento de 200 páginas no primeiro dia e esperar que absolutamente nada mude em 6 meses. Isso nunca acontece. Nunca. Por isso, o segundo passo vital do Manual do Inovador é obter requisitos precisos através de uma comunicação eficaz sobre as mudanças. A palavra-chave aí é mudança, então. Exatamente. O pulo do gato está aí. Em vez de lutar bravamente contra a mudança de prioridade, o gestor maduro constrói um ciclo de feedback constante. Então, voltando para o exemplo do diretor que pediu inteligência artificial do nada. Isso. Quando o diretor chega na segunda-feira com essa ideia, o gestor de projetos não diz só sim ou não. Ele não entra em atrito direto. Não. Ele usa a comunicação para mostrar o tamanho do impacto. Então ele pega a matemática inicial do ROI de capacidade e refaz as contas na frente do executivo. É exatamente isso que ele tem que fazer. Ele diz, olha, a gente até pode adicionar essa ferramenta nova, mas isso vai aumentar o custo amortizado em R$10 mil por mês e vai atrasar a entrega da capacidade em um semestre. O nosso ROI vai cair pela metade. Você tem certeza absoluta de que quer seguir por esse caminho? Essa é a essência de gerenciar impactos técnicos e comerciais da incerteza. É o terceiro pilar do manual que o texto traz. Mostrar a consequência matemática da ideia maluca. Sim. A verdadeira expertise não é ter uma bola de cristal para prever o mercado. É construir um sistema de comunicação transparente e bem resiliente. Um sistema que consiga absorver esses choques de prioridade sem afundar tudo. Exato. Assim, a equipe reavalia o requisito na hora e garante que a nova direção da empresa ainda vai justificar aquele investimento de tempo e dinheiro. Porque o projeto só entra em colapso real quando a mudança acontece no escuro e o telefone sem fio quebra de vez. E a matemática do valor fica cega. O barco afunda sem ninguém perceber. É fascinante o jeito que a gente desconstruiu tudo isso hoje. Foi uma jornada em tanto. Começamos tentando entender a linha fina que separa a inovação como uma palavra da moda, da inovação como uma disciplina rigorosa. Vimos que não basta jogar os ingredientes na mesa. Tem que ter iniciativa e informação para visualizar novas capacidades. Aí nós pegamos essa imaginação que parece solta e amarramos com força na estrutura matemática do ROI de capacidade. Mostrando que não basta ter a ideia do século. Tem que provar com valores fungíveis e custos amortizados de forma bem clara. E provar que a linha de base antiga foi superada, gerando um lucro real, seja em dinheiro ou em uma eficiência comprovada e medida. E o choque de realidade bateu na porta logo depois disso, né? Bateu com força. Confrontando essa teoria linda com o fato de que a esmagadora maioria das ideias morrem em silêncio por causa da nossa volatilidade humana. O abismo entre ter uma ideia genial e conseguir entregar o valor dela de verdade. Cavado por prioridades que mudam toda hora, requisitos vagos e uma comunicação que se esmigalha nas engrenagens das empresas. Tudo isso força quem nos escuta a repensar onde estão colocando foco na hora de gerenciar as iniciativas complexas. E acho que isso nos deixa com um pensamento final muito provocativo para quem está acompanhando essa nossa imersão profunda. Qual o pensamento? A gente passou décadas glorificando a palavra inovação. A gente trata isso como se fosse um ato místico de criar tecnologias absurdas ou desenvolver produtos de ficção científica num laboratório secreto. Sempre colocando a tecnologia no centro do palco. Exatamente. Mas se os dados empíricos provam de forma tão brutal que as ideias mais promissoras vão para o ralo simplesmente porque os líderes perdem o foco... E porque a equipe não consegue se comunicar sobre os requisitos? Sim. Fica uma pergunta super essencial. Qual? Será que a verdadeira fronteira da inovação hoje não é inventar o próximo dispositivo revolucionário ou o software mais rápido do mundo? Faz sentido. Talvez a inovação mais disruptiva, a mais urgente e lucrativa que qualquer empresa possa buscar agora seja inventar uma forma totalmente nova e à prova de falhas para os seres humanos se comunicarem. Nossa! Uma forma da gente entender as expectativas um do outro, sem transformar cada projeto num telefone sem fio gigante milionário que sempre termina em frustração. Fica aí a reflexão para quem vai liderar o próximo projeto impossível na segunda-feira de manhã. É uma reflexão que muda tudo. Com certeza. Pessoal, encerramos a nossa análise por aqui.
Até a próxima imersão. Até mais!